Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma satisfação iniciar a sessão do dia 25 de agosto, segunda turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sessão da quinta-feira, 9 horas. Estamos com uma pauta bastante desafiadora, ainda temos 2 processos de ontem de sustentação oral, temos 12 sustentações orais só no período da manhã para fazer hoje. Eu vou pedir para todos, conselheiros, patronos, procuradores, eu vou pedir a maior brevidade e concisão possível para que sobre tempo para o que efetivamente interessa, que são os debates. Ok? Tá? Os votos todos serão publicados, por óbvio, o voto do relator está na pasta. Então, vamos tentar, na medida do possível, em respeito, né, ao deslocamento, eu peço desculpas, né, para todos, mas vamos tentar ser o mais sério e objetivo possível. Bom, sem mais delongas, vamos começar com o processo número 60 da pauta. É um recurso do contribuinte. A doutora Patrícia vai sustentar, pelo interessado pela Fazenda Nacional, relatoria do doutor Maurício. Podemos começar pelo 61? É o mesmo processo. Eu não vejo problema. Pode ser? Então tá bom, vamos fazer o 61 primeiro, então. Fique à vontade, doutor Mário. Aqui, presidente, como vai haver sustentação oral por parte da Procuradoria, nós temos aqui um recurso especial do contribuinte, processo aí final 89, Associação São Miguel Arcanjo, né? E a discussão que se tem nesse recurso com relação, ontem nós já discutimos o parágrafo 1º do artigo 55 da Lei 8.212, e aqui que trata aí da questão do pedido de reconhecimento de isenção, que era feito anteriormente ao INSS ou à Receita Federal do Brasil. E aqui nós temos a discussão também do inciso 2º do mesmo artigo, que aí já trata do certificado de entidade beneficente. Então, a discussão toda gira em torno desses 2 dispositivos. Como eu já disse, o recurso aqui é do contribuinte. Obrigado, doutor Mário, doutora Patrícia. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiro, advogados. Bem, como bem relatado pelo doutor Mário, aqui trata de atuação de contribuições previdenciárias, uma vez que houve desatendimento de 2 exigências para usufruir da imunidade. Controle, senhores, que a entidade ela não apresentou certificado de entidade beneficente, assistência social, o SEBA, e também não apresentou o ato declaratório de isenção, constante, respectivamente, no inciso 2º e no parágrafo 1º do artigo 55 da 8.212. O lançamento, ele se refere ao período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007, portanto, ele é anterior a 12.101 de 2009. A decisão do STF que se refere a tais dispositivos, ela foi proferida no bojo do RS 566-622, e por se tratar da mesma temática, se deu em conjunto com 4 ADIs que foram convertidas em ADPS. A aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a nosso ver, ela não ampara o pleito da recorrente, porque, veja, em fevereiro de 2017, houve o primeiro julgamento acerca do RS 566-622. E naquela oportunidade, o STF teria supostamente reconhecido a inconstitucionalidade de todo o dispositivo. Depois dessa decisão, porém, é relevantíssimo destacar que houve oposição de embargo de declaração que sanearam contradições existentes ali naquele julgamento. Nessa oportunidade, já em dezembro de 2019, o colegiado ele acolheu os embargos opostos pela PGFN, uma vez que restaram assentadas teses jurídicas contraditórias naquelas referidas ações, contradições essas que foram enfrentadas e saneadas no texto do didático voto da doutora, a ministra Rosa Weber, que foi a redatora do voto vencedor em razão do falecimento do ministro Teori. Pois bem, qual foi o entendimento, enfim, decidido pela CSF acerca do tema?
que deve haver um tratamento diverso quanto ao regramento normativo exigido de um lado para a regulamentação de contrapartidas das entidades beneficentes, imprescindível nesse caso que seja por lei complementar, e, por outro lado, para disciplinar aspectos procedimentais. Nesse caso, pode se dar por lei ordinária. Então, esse é o ponto central da DISLIND, que atribuiu o tema número 32 da repercussão geral a seguinte formulação: a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de assistência social, contemplada pelo artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por ela observadas. Naquele julgamento, senhores, o voto da ministra Rosa Weber muito bem delimitou os dispositivos que tinham sido apontados pela declaração de constitucionalidade, ou seja, quais que eles continham contrapartidas e que foram expressamente apontados no julgado como inconstitucionais. Quais seriam? O inciso 3º e os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 55 da 8.212. E aqui eu trago aos senhores o referido voto, aqui, trecho do voto da ministra Rosa Weber, que muito bem destaca ali: a prevalecer a seu turno o voto condutor das ADIs do ministro Eurico Zavascki, que é o que prevaleceu, deve ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso 3 e dos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 55 de 8.212, acrescidos pela Lei 9732 de 98, permanecendo constitucionalmente rígido o restante do dispositivo, em particular o seu inciso 2, que, objeto das ADI 2228 e 2621, seja a festa inconstitucional expressamente afastada conforme o julgamento das ADI. E aí ela continua. Então, senhores, via transversa, os demais dispositivos consideram-se constitucionais, por constituir meras regras procedimentais de certificação, fiscalização e controle administrativo, com meras releituras do artigo 14, não inovando no ordenamento jurídico de nenhuma forma. Naquela oportunidade, o STF assentou, inclusive, no dispositivo e na emenda, a constitucionalidade do inciso 2 do artigo 55 de 2012, uma vez que tal exigência, no caso de SEBAS, ela era uma questão controvertida naquela situação. Portanto, necessária a manifestação expressa, inclusive no dispositivo. E para ficar em controvérsia, eu destaco aqui o dispositivo que fala a constitucionalidade do artigo 55, inciso 2 da Lei 9.212, na redação original e nas redações que foram dadas pelos artigos 5º da Lei 9429 de 96 e no artigo 3º da medida provisória do 187.13 de 2001. Então, inclusive no dispositivo, o inciso 2 ele foi destacado como constitucional, mas, senhores, não bastante a menção expressa no dispositivo quanto à constitucionalidade da exigência do SEBA, o voto da ministra, que está no slide passado para os senhores, deixou muito claro que não apenas esse inciso permanecia constitucional, mas todos que não se tratassem de contrapartidas a serem observadas, de requisitos materiais de definição da entidade beneficente. E indicou quais foram os dispositivos reconhecidamente inconstitucionais, assim no voto, que passando para os senhores. O inciso 3º e os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 55 do 2012, não constando entre eles o inciso 2 dos SEBAS, que até no dispositivo foi mencionado, e sequer o parágrafo 1º relativo ao ato declaratório. Portanto, senhores, essa é a compreensão a partir do julgamento, no sentido de que os dois descumprimentos apontados pela fiscalização no presente processo fiscal não foram reconhecidos como constitucionais e não constitucionais. Então, são aptos a ensejar a perda de imunidade se não observados pela entidade, que foi o caso. Primeiro, a exigência do inciso 2, artigo 55, SEBA, que de forma incontroversa tem sua constitucionalidade declarada, inclusive no dispositivo, e o parágrafo 1º do artigo 55, apresentação de ato declaratório, pois os votos bem delimitam as normas alcançadas, entre as quais não se encontra esse regramento, e como foi decidido no julgamento de ontem dos senhores dos itens 57 e 58. Acrescente ainda que, após esse julgamento do ED, que eu trouxe aqui aos senhores, foram opostos novos embargos de declaração, agora pelo contribuinte, que buscava, entre outras coisas, que constasse expressamente do acordo embargado que somente as contrapartidas previstas no artigo 14 poderiam ser exigidas como condição para a fruição da imunidade. Esses embargos, senhores, eles não foram recolhidos nesse sentido. O julgamento foi realizado em outubro de 2021. Houve apenas a prestação de esclarecimentos quanto a alguns pontos
E a ministra ela foi enfática em destacar que não havia qualquer omissão ou contradição nesse aspecto, que a leitura do tema número 32 é clara e suficiente quanto ao alcance divulgado, e que a Suprema Corte já havia prestado de forma exaustiva a jurisdição, encerrando a controvérsia adstrita ao artigo 195, parágrafo 7 da Constituição. Portanto, senhores, a partir dessa negativa do colegiado que se tivesse contato à restrição pleiteada pelo contribuinte, lida em consonância com o voto embargado, que é esse de dezembro de 2019, mostra inequívoca a constitucionalidade dos dispositivos que dispõem sobre certificação, pois eles são passíveis de definição por lei ordinária, nos quais se inserem as exigências relativas ao CEPA e ao ato declaratório. Tanto a tese do contribuinte não foi contemplada, que resignada depois, mais uma vez, vai ter, suscitando manifestação da STF, no sentido de que a Corte analise novamente o tema, esclareça o ponto e defina que apenas o artigo 14 seria apto a impor condições à entidade e que o CEPA seria meramente declaratório, o que ele faz crer que seria dispensável. Tal julgamento, senhores, ele está ocorrendo nesse momento, em plenário virtual, com prazo final de votos até o dia 26, agora sexta-feira. A relatora ela já proferiu seu voto, que está no site do Supremo desde o dia 19 de agosto, sexta passada, e na parte final, o voto da ministra Rosa Weber é bastante esclarecedor e eu trago o texto hoje também. Só um segundo. Então, diz a ministra, afastada a tese de omissão ou obscuridade trazida, em especial à luz da alegação de que deveria constar do acordo embargado que somente as contrapartidas previstas no artigo 14 do CDS podem ser exigidas como condição para a fruição da imunidade, de rigor concluir pela absoluta ausência no julgado ao feitio legal do vício veiculado nos presentes declaratórios. Não se prestam os presentes embaixo de declaração, não obstante a vocação democrática que ostentam, e presente sua finalidade princípio de aperfeiçoamento da habilitação jurisdicional para o exame das questões de fato de direito já apreciado. Não configurados quaisquer hipóteses aplicadas no meio 22 do CPC, evidenciando tão somente o inconformismo da parte embargada com a decisão que lhe foi desfavorável. Rejeita os embargos declaratórios. Esse é o voto da ministra, consta no site do Supremo nesse instante, e já foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, até ontem à noite, e aguardo o voto dos demais ministros, porém, mais uma vez, rejeita os embargos de declaração propostos pelo contribuinte, com o pleito de que só o artigo 14 regulamentaria a matéria. Mesmo a independente de trânsito, então, pode concluir já de antemão que a tese a prevalecer é o do julgamento do ED, do RE, de dezembro de 2019, que eu trouxe aqui aos senhores, em que os dispositivos objetos presentes no lançamento, em momento algum, tiveram sua inconstitucionalidade declarada, permanecendo vigentes e devendo ser cumpridos pelas partes. E ainda acrescento que, mesmo na DI 4480, que analisou a matéria sob a perspectiva da 2101, de 2009, que não vem aqui ao processo por ser posterior ao fato gerador do direito tal, o STF ele reiterou sua posição no sentido de que os requisitos de certificação, de funcionamento, de constituição das entidades de licença, eles podem sim ser definidos por lei ordinária, como for. Então, mesmo a partir da 12.101, que veio depois, houve uma reafirmação do entendimento do Supremo nesse sentido. Então, não há nenhuma decisão do Supremo dizendo que o CEBAS ou o certificado ele seja desnecessário ou dispensável ou qualquer outro entendimento que ele retire a efetividade. Muito pelo contrário. O dispositivo é inconstitucional, enquanto vigente e eficaz, sendo um requisito formal imprescindível e deve ser observado pelas entidades de apuração da imunidade. Com todas as vendas, ao entendimento dos conselheiros da terceira turma do paradigma que foi juntado no recurso, o presidente hospital não é a leitura adequada do posicionamento do Supremo. Inclusive, recentemente, em dezembro de 2021, a primeira turma da Câmara Superior também se deparou com o tema, no acordo 9101005915, e por unanimidade de votos, entendeu de forma diversa da terceira turma, no mesmo sentido da defesa aqui da PGFN, e negar provimento do recurso parcial. Então, por todo o esforço dos senhores da Procuradoria, suscita não haver respaldo para o pleito da recorrente, que busca exatamente um entendimento contrário ao que se lê da decisão do Supremo, decidida em repercussão geral, razão pela qual pleiteamos a iniciativa de provimento ao recurso. Muito obrigada. Obrigado, doutora Patrícia. Doutor Mário? Presidente, eu vou ser
bastante sucinto na minha manifestação, o voto está aí, acho que dá para todo mundo acompanhar, observar. A discussão aqui trazida pelo contribuinte no sentido de que o gozo da imunidade ele estaria restrito tão somente ao cumprimento, né, dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Ontem, e aí a gente tem aqui duas questões que já são muito claras, estão em controvérsia, que o contribuinte não tem a certificação, e o contribuinte também não fez o requerimento de isenção. Então, sobre o parágrafo 1º, a gente já discutiu bastante aqui ontem, né, já houve uma discussão bastante rica aqui no colegiado em relação ao inciso 2º. Eu acho que a questão é muito mais clara, eu acho que o dispositivo dele é constitucional. Eu faço aí algumas colocações em relação à Lei 12.101, mas o contribuinte nem está se valendo da Lei 12.101. Né? Ele, inclusive, suscita a ADI 4480 para afastar essa questão da necessidade de certificação. Então, por tudo isso, presidente, por toda a discussão que a gente fez ontem, trazendo ainda o meu entendimento que a questão da certificação ela era necessária sob a égide da Lei 8.212 e na Lei do artigo 55, é claro, e na Lei 12.101 também prevaleceu, persistiu essa exigência, e não tem notícia que a 187 tenha afastado isso, a lei complementar. Então, eu estou encaminhando muito sucintamente aí para negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Presidente. Pois não, doutor Mário. Desculpa, eu só uma preliminar de conhecimento, porque me parece que o paradigma aqui, Mário, é o mesmo lá do meu processo, né? E foi assentado pelo colegiado recorrido, que seriam duas, né? As não observâncias de requisito, né? O SEBAS e o ato declaratório, né? Esse ato declaratório, o paradigma é de COFINS, né? Para COFINS, era outro procedimento, não havia necessidade de ato declaratório. Então, me parece que tratam de legislação diferente, assim, o rito, o procedimento lá do paradigma lá da terceira sessão, para reconhecimento de COFINS, não fazia necessário apresentar pedido um pedido para ser apreciado e aí uma emissão de um ato declaratório a COFINS. O procedimento lá, ele sempre foi o contribuinte se valer da isenção e o fisco à frente que ia verificar se tinha ou não a isenção. Então, ele dispensava um ato declaratório, né, para COFINS. O próprio rito, o procedimento de isenção lá da COFINS, né? Então, por isso eu encaminhei o meu voto no sentido de não conhecer em função dessa divergência de legislação, né? Presidente, é o mesmo paradigma, Maurício? Eu confesso que eu acho que não tinha... É o 9303-010-974. É um paradigma apenas? Sim, só me engano, pelo menos no meu, só me engano, sim, um paradigma só. E foi justamente o que a procuradora informou da tribuna, né, que é um paradigma da terceira sessão, né? E aí, sendo da terceira sessão, como eu já havia colocado, né, o COFINS... A preliminar de não conhecimento. Eu não tinha realmente, acho que não sei, acho que a Fazenda não suscitou a questão de conhecimento, mas vou olhar rapidamente. Eu agradeço pela atenção, doutor Maurício, pelo alerta. Posto do jeito que está, eu também entendo que nessa situação o paradigma não se presta. Não sei, os senhores, né? A gente poderia até verificar esse ponto. Presidente, eu quero só saber muito rapidamente para ver se tem outro paradigma no meio aqui. Fique à vontade. Do meu voto, eu procuro, estou na pasta aí, eu procuro bem explicar essa diferença de procedimento, né, entre a COFINS e a contribuição previdenciária. Maurício? Oi, Maurício, qual é a lei que trata a questão da COFINS? Presidente, a preliminar.
Deixa eu ver como é que se eu levei para o voto isso. Espera aí. Só um instantinho. Passando ao paradigma indicado, é de se perceber que lá tratou-se do lançamento de COFINS, tributo administrado pela RFB antes mesmo da fusão dos FIIs, cujo gozo da isenção independia de apresentação daquele requerimento exigido pelo parágrafo 1º do artigo 55. Logo, é de se convir que toda a argumentação e fundamentação nesse paradigmático abordou apenas a temática da necessidade do SEBAS, sob o ângulo da inconstitucionalidade. Porque na Receita, assim, esse procedimento de suspensão da isenção, a imunidade da COFINS, ele não havia exigência de contribuinte pedir, fazer esse pedido lá e, por conseguinte, só poder usufruir desse benefício após um ato declaratório. Ele fazia por conta própria, né? E é mais ou menos como se tem hoje, né? A legislação previdenciária, de uma forma ou de outra, ela evoluiu para se adequar ao procedimento que o fisco já adotava, a Receita Federal adotava, né? Esse procedimento. Mas só uma coisa, a questão do certificado, né? É exigível para o gozo do benefício em relação ao COFINS. Sim. Se o certificado é exigível, eu acho que aí o paradigma, porque nós estamos tratando do certificado também, né? Sim, mas aí o outro fundamento, ele subsiste, né? Ele vai continuar mantendo o fundamento que era não a entrega do ato declaratório. E aí um paradigma ter que ser um paradigma que dispensasse esse ato declaratório, né? A entrega do ato declaratório. E aí um fundamento suficiente para manter o nosso... né, Maurício? É isso, né? Tá certo. O doutor Mário está revendo a posição, e se eu bem entendi, corrijo, doutor Mário, o senhor conhece parcialmente na parte conhecida na Gabriel? Não, nesse caso aí, aqui nós temos dois aspectos aqui que foram descumpridos, né? Tanto a questão da certificação quanto do pedido de isenção. E no paradigma, só se exigia, por se tratar inclusive de um outro tributo com procedimentos diferentes, só se exigia a questão dos SEBAS. Então, mesmo que eu traga o paradigma para cá e diga, opa, SEBAS está ok, aqui eu tenho um outro fundamento que é suficiente que seria suficiente para o colegiado negar provimento ao recurso voluntário. Então, na minha opinião, não dá para conhecer, porque um fundamento autônomo que não tem no paradigma da terceira sessão já seria suficiente para o recurso não subir. Entendi. Então, o senhor está negando o conhecimento do recurso. Todos compreenderam? Sim? Eu começo mais burrinho, né? Eu demoro mais. Né? Obrigado. Bom, então, eu acho que dá para colher. Doutora Ana Cecília? Eu acompanho, presidente relator, ainda que a gente conhecesse dessa parte, né, relativa ao certificado, aí não seria capaz de alterar a decisão, porque restaria remanescente a questão do parágrafo primeiro. Então, eu acompanho realmente relator. Obrigado, doutora Ana Cecília. Doutor Maurício? Acompanho o relator, presidente. Doutor João Vitor? Também não conheço. Doutor Eduardo? Acompanho também. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutora Rita? Acompanho. Eu também acompanho nos termos colocados pelo relator. Pergunto, doutor Maurício, esse resultado se aplica em totem no seu processo? Sim, presidente. Mesmas razões de decidir, tudo igualzinho? Pergunto à procuradora que estava escrita para sustentar se ela tem interesse em manter a sustentação, eu posso proclamar. Com a concordância da procuradora, proclamo o resultado do processo 61 da pauta e 62, por não conhecer, 661, desculpa, por não conhecer o recurso especial do contribuinte. Bom, com isso, nós entramos na pauta de hoje,
E o primeiro processo pela ordem de preferência é o 65. Doutor André? Seu acompanhamento? Doutora Ana Cecília, seu acompanhamento do processo 65. Não, pela minha pauta... Camila, só que eu acho que o seu é multa qualificada e o meu é multa agravada. O meu é bastante rápido também, mas eu acho que você pode mas como nós estamos com uma pauta muito carregada de preferência, vamos fazer a opção 65. Tá? O recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a matéria subiu para diante da discussão é a questão da impossibilidade de qualificação da multa de ofício no lançamento de IRS, previsto no artigo 61 da Lei 8981, ainda que comprovado o intuito evidente de fraude. E aí aqui eu trago os argumentos colecionados pela Procuradoria da Fazenda Nacional, no sentido, eu vou só pegar o principal argumento aqui, presidente, para a gente poder dar uma celeridade. Verifica-se que a sonegação do artigo 71 refere-se à conduta para impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador ou das contribuições pessoais do contribuinte. A fraude, no artigo 72, não se trata de fraude à lei, mas o fisco atua na formação do fato gerador da obrigação tributária principal, impedindo ou retardando sua ocorrência. Como também, depois de formado, modificando para reduzir imposto ou diferir seu pagamento. Aqui só um ponto da argumentação da Fazenda, mas ela traz várias colocações no sentido da aplicação da qualificação da multa diante de toda a operação que, no decorrer do meu voto, eu faço menção com detalhe da operação realizada pelo sujeito passivo. E aí, em sede contra razões, o sujeito passivo alega, em síntese, que o recurso não atende às exigências legais, porque não foram demonstrados requisitos de admissibilidade, faz o negativo no geral. No mérito, também, de forma geral, ele aduz que o recurso não deve prosperar. E aí eu passo a análise do recurso. Trata-se de crédito tributário de IOF, constituído em decorrência de operações de câmbio consideradas fraudulentas, acompanhado de IOF e IRS, constituído em decorrência de operações de câmbios fraudulentas, acompanhado de multa de ofício qualificada e agravada de 225% e juros, referente a fatos geradores ocorridos em 2012 e 2013, em valor total, aqui tem o valor total para o auto de infração de OF em valor X para a IRS, tudo conforme as folhas. Os termos do inciso 1º do artigo 124 foram anulados responsáveis solidários, aqui eu transcrevo quais foram os responsáveis. Um dos responsáveis foi excluído já na decisão de imputação. Conforme consta no relatório fiscal das folhas, as condutas praticadas enquadram-se no artigo 71, 72 e 73 da 4.502, razão pela qual se aplica a multa de ofício qualificada no percentual de 150%. Então, a questão discutida aqui é unicamente a questão da multa, e aí, em sede com relação ao conhecimento, eu entendo que é possível, sim, conhecer do recurso especial. E aí eu trago aqui termos do despacho de admissibilidade que demonstram a efetiva divergência. Enquanto o acórdão recorrido entendeu que não é juridicamente possível a qualificação da multa de ofício no caso do lançamento de IRS em razão do pagamento sem causa beneficiário não identificado, no paradigma, a tese acima, expressamente defendida pela relatora daquele acórdão, que estou vencido sobre o entendimento de pecado e a qualificação da multa de ofício no lançamento de IRS, quando ela é testada evidente intuito de fraude. Por fim, é de se dizer que os demais pressupostos para admissibilidade do especial encontram-se presentes. Eu estou ratificando esses termos do despacho de admissibilidade, que entendo que realmente é possível conhecer o recurso. E com relação ao mérito, o ponto central da controvérsia é que a recorrente ela traz, na verdade, a recorrência de contrarrazões faz alguns argumentos no sentido de não ser possível aplicar a multa qualificada nesse caso específico, quando se trata de IRS, né?
decorrente de pagamento a beneficiários não identificados ou pagamento sem causa. E aí eu trago no meu voto, menciono o dispositivo legal, regente do tema, né, 44.930, com base no dispositivo legal, o Estado percebe que a qualificação da multa se dá, aqui também eu faço menção ao 71, 72, 73, para a transcrição do texto legal, e aí eu trago os textos principais do relatório fiscal, as operações e situações que foram apresentadas no relatório fiscal, elas são bem complexas e cheias de detalhes, mas eu procurei aqui no meu voto deixar grifado tudo aquilo que realmente foi considerado salutar para se aplicar a multa qualificada. Então, pela leitura que eu fiz, eu vou me abster de fazer, presidente, mas pela leitura que eu fiz dos termos do relatório fiscal, a conduta, as várias condutas aqui praticadas pelo sujeito passivo e responsável também, em alguns casos aqui, elas só se enquadram em fraude, quanto em simulação, quanto em conluio. Então, assim, há diversos fatores aqui demonstrados de forma cabal durante o procedimento fiscal que ensejam realmente assim na aplicação da qualificadora. Então, eu não vi como acolher os argumentos da recorrida, né, nas 7 contrarrazões, no sentido de não ser possível, nesse caso específico, aplicar a multa qualificada. Eu venho aqui para a conclusão, pela simples leitura dos minuciosos fundamentos utilizados pela fiscalização para a qualificação da multa, dos dispositivos regentes do tema mencionado anteriormente, mostra ser evidente a subsunção do fato da norma, de modo que esta aplicável à qualificação. Em patente nos autos que fazia parte de operações que visavam a necessidade de divisas para o exterior, com base em contratos que amparados em importações não comprovadas sem as devidas retenções e recolhimentos. Portanto, merece reforma a condição do recorrido e considerou inaplicável a multa qualificada em razão de já ter ocorrido a aplicação do percentual de 35% a título de IRS e também de 75%. O fundamento não prospera, pois os percentuais exigidos decorrem de situações distintas e ambas possuem regramento legal específico e finalidade diversa, não se podendo falar em dupla sanção. Então, diante do exposto, estou conhecendo o recurso e no mérito, eu estou dando provimento. Obrigado, doutora Ana Cecília. Todos. Desculpa, João, esse é meu processo. Você está no 64, eu 65. São Paulo não ia entender aqui. Eu posso fazer isso hoje. Doutor Mário, vamos? Eu acompanho a relatora. Doutor Maurício? Acompanho. Doutor João? Não tem problema? Só um minutinho, eu quero olhar. Eu vou ler a ordem com a sua permissão. Doutor Eduardo? Estou dando uma olhada aqui no paradigma suscitado pela Procuradoria. Estou com uma certa dúvida em relação ao conhecimento desse recurso. Em vista, assim, que a dúvida se não é uma questão apenas fática, sabe, de apreciação dos fatos, e realmente nós temos essa divergência interpretativa, porque me parece, no acórdão que nós estamos vendo, que não foi dito que seria impossível se qualificar a penalidade nesse caso. Sim, que no caso concreto não caberia. Entende? Então, assim, eu não sei se nós temos uma tese jurídica mesmo a ser apreciada aqui na Câmara Superior, ou se é apenas uma questão de valoração da prova. Não sei se a tese é assim, quando tem o IR de 35 não cabe qualificar. Que aí eu acho que é uma tese. Mas se no caso concreto não tem a situação para qualificar, e num outro precedente, eu estou vendo aqui no paradigma, né? No paradigma irreversível a qualificação da penalidade, né? Então estou um pouco na dúvida, sabe, se a gente... Eu achei muito bom o voto da doutora Ana Cecília, e assim, em relação ao mérito, eu acho que está perfeito, mas eu não sei se numa situação dessa a gente realmente tem a competência para entrar nessa análise, fiquei um pouco na dúvida também. Eu não vou conferir, porque assim, eu não me recordo, mas, salvo engano, é o paradigma da mesma... do mesmo sujeito passivo. Eu só vou conferir porque eu não me recordo se voltar equivocado sobre o
Se o paradigma do presidente for do mesmo sujeito passivo, aí eu acho que nós estamos dentro de uma situação de conhecimento. Porque estamos com uma situação fática. Muito provavelmente é. Então, aí, possivelmente é o paradigma do mesmo processo. Aí no mesmo sujeito passivo eu vou pelo conhecimento e no mérito junto com a doutora Ana Cecília, a relatora. Diga o teu, Mário. 114. É até natural, né, que seja, porque tem funcionamentos diferentes aqui. Eu tenho, no caso, recurso da fazenda. Então, tudo fonte. O meu também é processo de fonte. Então, eu conheço, sim, acompanha a relatora. Eu posso voltar, presidente? Pois não, Eu vou dirigir. Eu acho que cabível a qualificação da anteriorista. A penalidade, entre aspas, aqui, eu ia fonte. Já existe uma lei tributária, já traz uma consequência para não identificação do beneficiário ou para falta de pagamento sem causa ou beneficiário não identificado. Acho que a consequência é uma alíquota majorada de 35%, uma base reajustada, e aí não haveria que se falar numa qualificação de multa de ofício. Me parece que é como se houvesse uma espécie de um design para tentar simplificar de forma bem rápida aqui no raciocínio. Inclusive, uma discussão que nós já fizemos aqui com o presidente. Realmente existe uma divergência de entendimento. Imagino eu que a maioria, né, não me lembro quem, mas existiam entendimentos diversos aqui no colegiado, mas a maioria entendia cabível a multa, não é isso, João? Que eu me recordo, é a primeira vez que a gente julga esse caso. Então pode ser militância. Na fonte, eu acho que é a primeira vez. A gente julgou com militância de fonte com cláusula de despesa. Foi isso. Tá, joia, obrigado. Obrigado, doutor João. O senhor quer fazer declaração de voto, alguma coisa? Não? Doutor Marcelo? Acompanhe, relator. Doutor Eduardo e os demais, com a posição da divergência, alguém quer mudar de posição? Não? Doutora Rita, como voto? Presidente, se só me permitir, acho que eu vou pedir vista, que salvo melhor juízo eu tenho um processo do mesmo contribuinte. E aí eu quero analisar essa consideração feita pelo doutor. Ok. Vista concedida para a doutora Rita, a relatora votou por conhecer e dar provimento, no que foi acompanhada pelo doutor Mário, pelo doutor Maurício, pelo doutor Eduardo, pelo doutor Marcelo. Abriu a divergência o doutor João Vitor, que conhecia e negava provimento. Voltando para a ordem de preferência, processo número 66, com recurso da Fazenda Nacional, relatoria do doutor Maurício, sustentação oral da doutora Virgínia. Doutor Maurício, quando o senhor puder. Maurício, coloca em cima da hora. Então. Então, presidente, vista 64 e 65, é isso? Perfeito. Então, já está na pasta, né? Aqui é recurso da Fazenda Nacional, lançamento de RPJ, CSLL, função de omissão de receitas, glosa de despesas operacionais e encargos não comprovados, e a multa foi agravada 12%, né, em relação a todas as infrações. Deixa eu ver aqui. E a matéria que voltou para reexame é justamente a temática aí do agravamento da multa de ofício.
Então, presidente, esse é um relatório bem sucinto. Vai ficar a cargo da patrona fazer as maiores considerações aí. Obrigado, doutor Maurício. Doutora Virginia, bom dia. 15 minutos. Bom dia a todos, bom dia, colegas aqui presentes. Prometo ser bem sucinta, devido ao número de sustentações orais aí dos colegas também. E até porque no estágio que se encontra hoje o processo, a questão já está mais simples, que é só no tocante ao agravamento da multa. Trata-se de um auto de infração de imposto de renda, contribuição sobre o lucro líquido do ano base de 2011, por suposta omissão de receitas e deduções não comprovadas na receita bruta e despesas operacionais também não comprovadas, tudo acrescido dessa multa de ofício majorada, agravada. Após a apresentação da impugnação pela recorrida, pela BASF, o processo foi convertido em diligência e o próprio fiscal autuante ele reviu seu trabalho e ele reconheceu a improcedência de quase 93% de toda a autuação. O processo foi para a DRJ. A DRJ acolheu em todos os termos o resultado da diligência fiscal e também reduziu a multa de ofício de 112,5% para 75%, porque, de fato, todas as intimações foram cumpridas, as 12 intimações enviadas ao longo da fiscalização foram cumpridas e toda a documentação foi apresentada. O processo, a pequena parte que a recorrida BASF, ela não obteve o êxito em primeira instância, foi objeto de recurso voluntário. E também teve o recurso de ofício por conta do valor envolvido. Na Câmara, na segunda turma ordinária, mais uma parte da autuação também foi cancelada, tá? E o recurso de ofício foi negado por alimento. Então, o que nós temos hoje em discussão aqui é só a redução ou não dessa multa de ofício. Só para constar também, a pequena parte não cancelada aqui na esfera administrativa está em discussão em vários execução fiscal. A empresa já possui, inclusive, uma perícia judicial totalmente favorável para o cancelamento integral da autuação, aguardando só a sentença agora de primeira instância. Então, no tocante ao recurso especial da Fazenda, com a devida vênia, a recorrida entende que não deveria sequer ter sido admitido, por quê? O paradigma utilizado no recurso especial fazendário, ele trata de uma situação fática distinta. O paradigma lá, o contribuinte, a multa foi mantida gravada de 75% para 112%, 112,5%, porque o contribuinte foi intimado a apresentar a documentação, em um primeiro momento não apresentou, alegando o sigilo bancário das informações que foram solicitadas pela Receita. Depois que foi superada essa situação, ele persistiu e não apresentou, daí a multa foi mantida. No caso aqui da recorrida da BASF, foram 12 intimações emitidas, expedidas e todas devidamente cumpridas. Isso foi expressamente analisado tanto pela DRJ quanto pela segunda turma ordinária. Ambos concordaram que todas as intimações foram devidamente prestadas. Portanto, a recorrida entende que não é a hipótese de agravamento da multa do 44, parágrafo 2º da 9.400. E, portanto, pede que seja negado provimento ao recurso especial se não for negado o seguimento. São essas as sucintas razões. Obrigada. Muito obrigado, doutora Virginia. Agradeço pela objetividade, parabenizo pelos esclarecimentos. Peço ao doutor Maurício para que adentre a volta da forma mais resumida possível. Então, aqui, presidente. Pois bem, o recurso tempestivo, né, da Fazenda, e eu passo a análise aqui dos demais requisitos. De início aqui eu registro o fato de haver uma interposição de medida, uma petição de tutela provisória de urgência cautelar antecedente em relação ao processo, assegurar a emissão de CND, né, e imediata exclusão do nome do CADIM, e aí, não obstante ter consignado que apresentaria o pedido inicial às folhas tais para 30 dias, da efetivação da tutela cautelar, não localizei nos autos suas peças processuais a fim de fosse averiguada eventual concomitância, e aí eu estou prosseguindo aqui na análise do recurso, né.
E aí, na sequência, ainda adentrando no recurso, segundo fundamentou o autuante, a majoração da multa se deveu aos seguintes fatos relacionados à parte até agora mantida na legislação. Foram descritos os fatos da constatação, foram descritos de fato, foram descritos os fatos da constatação da existência de diversas notas fiscais apuradas no SPED, as quais não estão contabilizadas nas receitas declaradas na DPJ e que durante a ação fiscal foi solicitado ao sujeito passivo que informasse a apresentação justificativa, como tal solicitação não atendida para as notas fiscais, objeto desse lançamento fiscal, entendeu que ocorreu o não atendimento. As despesas foram glosadas pelo fato de não apresentação do documento citado através dos diversos termos de intimação lavrados, conforme descrito na parte C, e eu retorno para o voto. A matéria em tela foi objeto de recurso de ofício. Todavia, naquela oportunidade, a autoridade julgadora de primeira instância já havia entendido pela não subsunção do caso à norma, já que durante a fiscalização todas as intimações teriam sido atendidas, ou seja, foram dadas respostas para todas as intimações, embora não se tenha conseguido justificar a falta de declaração de algumas receitas e a dedução de certas despesas. Nesse mesmo sentido, assim concluiu o colegiado recorrido à unanimidade, quando asseverou que, abro aspas, não restou caracterizada a hipótese de agravamento da multa de ofício pelo simples fato de o contribuinte não ter se desincumbido de esclarecer todos os questionamentos do fisco, se os elementos dos autos revelam que o mesmo procurou atender às intimações da fiscalização. Em seu recurso, a União procurou demonstrar divergência interpretativa mediante a indicação do Acórdão 201-78413 como paradigma, afirmou que, enquanto pelo raro recorrido, a majoração da penalidade seria reservada aos casos em que o contribuinte não atende intimação para prestar esclarecimentos, senão quando fornece resposta diferente que desejada pela fiscalização, para o paradigma, essa resposta insuficiente seria a causa, sim, de agravamento da penalidade. Compulsando o voto condutor paradigmático, lá assentou-se que a intimação efetuada não teria sido atendida, uma vez que a recorrente teria apresentado informações que não se prestavam à verificação pedida pela fiscalização. E mais, segundo o consultor do relatório do acórdão, a fiscalização teria traçado o seguinte cenário que justificaram o agravamento da multa. E aí ele traça, como colocou a patrona da tribuna, né? Primeiro ele havia recusado, lá no paradigma, né? Havia recusado a apresentação dos extratos, informando que trataria de sigilo bancário. E aí, então, a recorrente solicitou a prorrogação do prazo em face da grande quantidade de informação requerida, do que foi atendida pela fiscalização. Entretanto, apresentou resposta insuficiente, omitindo informações a respeito das datas de concessão de vencimento dos contratos, dos valores contratados, o que levou à necessidade de novas intimações. Ao final, de forma contraditória, a recorrente apresentou arquivos contendo todos os dados solicitados. E aí eu retorno para o voto. Note-se que as decisões traçam, em parte, de circunstâncias fáticas distintas e que levaram a distintas percepções em relação ao comportamento do sujeito passivo ao longo do procedimento fiscal. No caso dos autos, ambas as decisões, de primeira instância e da turma recorrida, assentaram que todas as intimações haviam sido atendidas, embora tivesse sido incapaz de justificar a falta de declaração de algumas receitas e a dedução de certas despesas. No paradigmático, o cenário se mostrou ligeiramente distinto. A partir de determinado momento, no curso do procedimento, o fiscalizado omitiu informações a respeito das datas de concessão e vencimento de contratos e valores contratados, ao argumento de que alguns dados estariam protegidos pelo sigilo bancário, sendo que, ao final, teria apresentado todos esses elementos, configurando o intuito de prejudicar o andamento da ação fiscal. Veja-se que fornecer resposta diferente pela fiscalização pode não significar o mesmo que fornecer resposta insuficiente. Em outras palavras, responder, mas não justificar, não é o mesmo que não responder, assim penso eu, né? Ou seja, responder à intimação, mas não justificar o porquê de não ter declarado como receitas diversas notas fiscais emitidas ou não ter apresentado a documentação comprobatória das despesas de que se valeu na apuração, o que por si só conduziria ao lançamento do tributo devido, já acrescido da multa de ofício ordinária, não é o mesmo que protelar, no intuito do procedimento, a apresentação de documentos, esclarecimentos, tais como as datas de concessão e vencimento de contratos e dos valores contratados, demandando do autuante um esforço adicional no desenvolvimento da ação fiscal. Nesse rumo, penso que as diferentes conclusões a que chegaram os colegiados recorrido e paradigma deveram ser as percepções particulares que cada um teve em função do quadro fático que se apresentou à análise, o que acabou por impedir a demonstração de eventual dissídio interpretativo a ser dirimido por esse colegiado. Ainda em outras palavras, não sou capaz de assegurar que, diante do caso dos autos, aquele colegiado paradigmático teria mantido a multa de ofício tal como lançada,
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso, presidente. Excelente, doutor Maurício. Todos prontos? Doutor Mário? Eu acompanho o relator, presidente. Doutora Ana Cecília? Também acompanho o relator, presidente. E ainda, nesse caso do acordo recurso, que eu tenho entendido, ainda foram providas, né, várias, parcialmente, com relação a algumas rubricas. Então, ainda tem essa diferença, que eu não sei se seria relevante. Eu acompanho pelo não conhecimento. Muito obrigado. Doutor João Vitor? Acompanho. Doutor Eduardo? Acompanho. Doutor Marcelo, como vota? Acompanho. Doutora Rita? Acompanho. Eu também acompanho, proclamando por unanimidade de votos com o da Fazenda Nacional. Obrigado, doutora. Presidente, só um esclarecimento rápido em relação às vistas do processo anterior. No meu caso, os recursos eles são em relação ao devedor solidário, então as discussões são diferentes, inclusive essa questão suscitada pelo João Vitor não está lá não, viu, Rita? Com relação à multa qualificada, são os argumentos que a gente já conhece, de dolo, fraude, simulação, né, da inexistência, então não tem nada disso. Se der para julgar, eu acho que não vai dar, mas se der é outra coisa. Tem a discussão da solidariedade, mas não, da solidariedade não, da multa, é só multa agravada e qualificada, tá? Isso, tem um agravamento. Mas a chance da gente conseguir julgar hoje é quase igual São Paulo reverter o resultado. Só para dizer, não precisa ir com vista. Acho que Bem lembrado, presidente. Bem tranquilo. Doutor Maurício, eu posso falar que futebol hoje, hein? Ditadura total aqui hoje. Seguindo a ordem da pauta, a gente vai para o 68, relatoria da doutora Ana Cecília. O doutor Giancarlo vai sustentar. É um processo com recurso do contribuinte, M. Dias Branco. Doutora Ana Cecília, a senhora fica à vontade. Acho que trata de recurso especial interpostante sujeito passivo. Aqui eu trago a emenda do acordo recorrido e eu vou utilizar com relação à matéria que subiu para a gente discutir. Subiu a matéria relativa à glosa de despesas de arrendamento de aeronaves deduzidas da base de cálculo da IRPJ, do IRPJ. Então, foi essa a matéria. Aí eu trago a relação dos argumentos de sujeito passivo e, em seguida, da Fazenda Nacional em sede contra razões, envolvendo ter por hora da leitura, se for necessário, posteriormente, a indicação desse argumento. É um breve relatório. Muito obrigado, doutora Cecília. Então, já 15 minutos. Obrigado. Bom dia a todas e todos. A matéria que subiu, ela é definida mesmo. O que está em discussão, esse caso, originalmente tratava de várias exigências de ICS, substituição, tinha isso misturado, o processo foi apertado em dois, mas nesse momento específico, todas as glosas de IR foram canceladas, exceto essa a qual o recurso especial do contribuinte faz referência, que é a discussão acerca da possibilidade de dedução de despesas com aluguel de aeronave da apuração do IRPJ, que a gente está falando do ano calendário de 2008. É incontroverso nos autos, né, independente da análise das provas, isso foi mencionado na fiscalização, nas defesas de recursos de decisões anteriores, e desde comprovada que essa despesa foi envolvida no regular desenvolvimento das atividades da empresa, essa despesa seria uma despesa operacional e, portanto, dedutível na apuração do imposto de renda de pessoa jurídica. A questão que se coloca aqui para a Câmara Superior, portanto, ela é ainda mais limitada do que essa. A questão é, para que seja feita essa comprovação, é necessária a lista de passageiros nos voos? A recorrente entende que, diante das demais provas apresentadas nesse processo, já analisadas, a qual não se faz necessária na análise, a resposta é não.
E para explicar o contexto da análise dessas provas, para que vocês possam fazer uma análise jurídica acerca delas, eu preciso primeiro fazer alguns comentários acerca da empresa. Para quem não conhece, muito rapidamente, a Energias Branco é uma das líderes do mercado de alimento no Brasil. É uma empresa originalmente de Fortaleza, com hoje 16 plantas industriais e 28 centros de distribuição espalhados pelo país. Hoje, a principal planta fica em Eusébio, no Ceará. Inclusive, muitos poucos partiram ou foram para Eusébio, no Ceará. Isso é importante porque eu vou chegar lá, mas isso é importante. A Recorrente está presente em todas as regiões do Brasil, mas em todas as regiões. Então, a operação dela está realmente muito pulverizada no território nacional. Ela tem capital aberto em bolsa, exporta para mais de 40 países, e dentro da Energias Branco, mais de 20 marcas, ela é uma das marcas Atria, Piraquê, Tassilar, com esse trabalho, tem muitas marcas conhecidas aí no mercado nacional. Em relação às provas do processo, também está muito diverso, não faz necessária qualquer análise. Então, a Recorrente apresentou notas fiscais e compromissos de pagamento dessas viagens de avião, e ela apresentou os diários de bordo, que eram os documentos que ela tinha acesso à época da votação, a votação de 2012, 4 são de 2008, então 4 anos depois, ela era a redatária desses voos, e, portanto, foram documentos que ela precisou apresentar. E nos diários de bordo, as informações constantes são a lista de tripulantes, datas das viagens e origem e destino. Tudo isso já foi analisado para estabelecer a missão recolhida, inclusive nas contrarrazões da Procuradoria. O ponto é que os diários de bordo não constam os passageiros que estavam naqueles voos. E aqui, o último esclarecimento das provas é que a fiscalização, as decisões, o parecer, contrarrazões, todos eles fazem menção a que apenas parte das viagens seria entre cidades com estabelecimento da Recorrente. Só para explicar esse fato, para que não cause estranheza aos senhores na análise de vocês, isso se deve ao fato de que a Energias, a Recorrente, ela tem estabelecimentos em algumas cidades que não são acessíveis por via aérea. Então, por exemplo, os estabelecimentos da Recorrente em São Caetano do Sul. Ela não tem estabelecimento em São Paulo. O voo é para São Paulo, não é para São Caetano do Sul. Ela tem estabelecimento que vem de Gonçalves, Nova Cidade, no Rio Grande do Sul. Mas o voo vai para Porto Alegre, São 20 quilômetros, não sei, é muito próximo. Então, o fato é que os diários de bordo com a origem e destino desses voos, o entendimento da Recorrente, são mais do que suficientes para se comprovar que esses voos foram distribuídos na própria atividade da Recorrente. Esses voos, portanto, eles são imprescindíveis, foram imprescindíveis, né, no ano de 2008, para a otimização e expansão do processo industrial da Recorrente por todo o Brasil, e, por essa razão, a dedução dessas despesas é absolutamente regular nos termos do artigo 299 do Regulamento de Imposto de Renda de 99, que é o que estava vigente à época, devendo ser conhecido e provido sobre recurso especial para essa finalidade. E aí eu inverti a ordem da minha sustentação aqui para falar do conhecimento do recurso no final, porque eu acho que fica mais fácil com todo esse contexto. Isso porque a Fazenda ela alega nas contrarrazões que o RESP não deveria ser conhecido por ausência de similitude fática do paradigma com a decisão recorrida, e ela alega isso com base no fato de que, no paradigma, a fiscalização teria analisado apenas uma pequena amostragem dos voos, ao passo que, no caso, sob análise, teriam sido analisados todos os voos no período. O ponto aqui, isso foi muito bem destacado no despacho preliminar da admissibilidade do recurso especial da contribuinte, é que o paradigma considerou desnecessária a identificação dos passageiros. E esse, como eu disse, é o ponto que está sob análise exclusivamente perante essa Câmara Superior. Portanto, o recurso deve ser conhecido, provido nos termos da sustentação. Eu agradeço pela atenção. Vocês, à disposição. Muito obrigado, doutor Giancarlo. Parabéns. Excelente esclarecimento. Agradeço a brevidade. Doutora Ana Cecília. Com relação ao conhecimento, aqui eu faço algumas considerações.
Conforme narrado, a matéria em discussão refere-se à glosa de despesas incorridas com a nível de aeronave utilizada na operação da empresa e que foram deduzidas na base de cálculo de RPJ. Recorrente sustenta que as despesas incorridas com o aluguel de aeronaves utilizadas nas operações da empresa são dedutíveis da base de cálculo, porquanto atendem os requisitos de usualidade, normalidade e necessidade. Aí, em série de contrarrazões, a Fazenda Nacional ela traz diversas alegações quanto à questão do conhecimento, e aqui eu vou apontar algumas delas. Existem diferenças substanciais nas relações analisadas, que não se impedem a caracterização da divergência. O acordo em foi feita a análise detida dos voos realizados, e desta análise o relator constatou a coincidência parcial dos destinos daqueles voos com as unidades da empresa, somada a esta situação, tem-se o fato de o contribuinte estado a apresentar manifesto dos voos, alegou não possuir tal informação, que no entender do Conselho Relator é documento que, conforme as regras da ANAC, é obrigatório para voos realizados pela empresa. No caso do acordo paradigma, o relator tem propriedade da pequena amostragem realizada pela fiscalização para justificar a glosa. No caso, há uma amostra de 5 voos no universo de 1.263 voos nos períodos objetos de autuação. Os acordos confrontados discutem, assim, conjuntos probatórios diversos e possível, assim, a caracterização da divergência no caso. E aí, abaixo, eu faço um quadro comparativo do acórdão recorrido e o acórdão paradigma, para tentar identificar essa questão relativa ao arcabouço probatório, se há uma certa similitude ou não. Aqui, o acórdão recorrido, ele traz, já foram apontadas aí várias situações que ele traz sobre a questão da prova. A mais relevante aqui, inclusive apontada no próprio parte de admissibilidade, foi a questão da ausência da relação de passageiros, né, para comprovar esse destino aí a necessidade da utilização das aeronaves, né, e aí está relacionado com a atividade da empresa. Então, um dos pontos relevantes foi esse. Eu faço um grifo das principais pontos aqui, e aí eu vou partir para o acórdão paradigma, para os pontos, né, relativos à análise probatória, para a gente tentar identificar aqui se realmente estão em situações similares e há divergência ou não. E aí, no paradigma, eu vou apontar o seguinte, só uns trechos que eu considero relevantes. Despesas com arrendamento mercantil não são dedutíveis, apenas sendo permitida a dedução em relação às despesas intrinsecamente relacionadas com a produção ou comercialização do bem ou serviço. Eu vou adiante. Como já disse algumas vezes no tribunal, a despesa deve ser comprovada por quem aproveita, sem imperativa ainda a demonstração concatenada entre os argumentos ofertados e os documentos acostados ao processo. Registros diários de bordo apresentados pela recorrente demonstram o trajeto das aeronaves e comprovam que a maior parte dos voos tenha como origem ou destino locais onde existem filiais da empresa. A empresa autuada possui 84 filiais espalhadas por cidades do interior do Brasil, de acesso mais dificultoso, e por isso havia necessidade da utilização das aeronaves para o deslocamento de seus sócios e de seus colaboradores. E aí vou mais adiante em pontos relativos à questão probatória. Os voos tiveram como origem ou destino locais onde estavam instalados os filiais, fornecedores, etc., da recorrente, e que por isso seria muito improvável que não tivessem relação com o objeto social da recorrente. Outra questão é que a fiscalização apontou que 5 viagens, de um total de 1.273 voos nos períodos de objeto de atuação, não se desenrolaram no desenvolvimento da atividade da empresa. Dessa forma, se tornou o parâmetro era uma pequena amostragem para glosar todas as despesas. Então, entendo que não seria o modelo ideal para justificar a glosa da citada despesa, ao meu ver. A amostragem deve servir para excluir determinado lote de fato e eventos de lançamento, ou seja, com base em uma amostra determinada, o auditor concluiu pela suficiência da documentação e que assim não haveria necessidade de lançamento. E aí a decisão reforma nesse ponto. E mais adiante, saliento, percebo que não foi, deveria entender que tal amostragem com fim efetivamente de provar que todos ou próximo à totalidade dos voos não foram efetuados no desenvolvimento das atividades recorrentes, que percebo não ter sido comprovado pela autoridade fiscal. Outro tema proeminente é que a quantidade de voos é representativa. Isso também faz prova a favor da recorrente, de que é improvável que seu sócio utilizaria aeronaves somente para fins privados, esquivando-se de uma responsabilidade pela gestão de uma empresa que deve exigir muitas horas de trabalho.
Em uma rápida análise, constatei que nos anos 2010 e 2011 tiveram 503 dias úteis, foram desconsiderados os finais de semana e feriados adicionais que caíram em dias da semana. Ele faz essa proporção e acrescenta essa questão aqui, probatória. Então, por fim, em razão de quase insignificante proporção de voos, o percentual indicados pela fiscalização, e possivelmente se tratava de voos de interesse particular, somado ao fato de que não vejo possibilidade de mensurar qual o valorizado da lista referente aos 5 voos, visto que partem e se destinam a localidades diferentes, entendo a dedução fiscal para todas as despesas com aeronaves e demais despesas acessórias de uso da aeronave, pelo que propõe da proveniência. E aí, eu vou para a conclusão. Eu faço essa comparação, presidente, porque é meio solto, mas assim, está precisando para acompanhar, mas pelo que eu percebo, realmente há uma pequena diferença. Há uma diferença com relação à comprovação dos passageiros que estavam embarcando na aeronave, porque para o acórdão paradigma, isso não seria um ponto relevante, a ponto de se afastar, como afastou a decisão recorrida, né, de afastar a dedução. Contudo, a decisão do paradigma não se baseia só nisso. Então, é um contexto probatório que se apresenta significativo para que houvesse provimento. Então, eu entendo que há uma diferença considerável entre as duas situações, são situações fáticas distintas, daí eu não consigo extrair que há uma divergência jurisprudencial. Então, o que eu faço, pelo contexto de interdisões apontadas, nota claramente as relevantes distinções do contexto fático probatório tomadas como premissa para a solução de cada um dos casos concretos. Assim, a meu ver, não se mostra possível afirmar que as situações são similares a ponto de entender que há divergência de posições jurídicas adotadas. Na verdade, as diferentes conclusões dos acordos em comento fundamentam-se no arcabouço probatório específico e distinto no aspecto da extensão e da completude de cada situação. Importante salientar que, nos casos de análise de provas, o conjunto probatório deve ser o mais próximo possível para viabilizar a constatação do litígio. Então, como bem assegurou a recorrida, aí eu já tinha colocado esses pontos aqui, né, com relação ao argumento da recorrida, e assim, diante da ausência de similitude, não resta identificada a divergência jurisprudencial e é sempre entendendo por não conhecer o litígio. Esse caso, para mim, é o iPhone 12 e o iPhone 13. Exatamente isso. Com todo respeito, mas, assim, a exigir, na minha opinião, a exigir esse nível de situações de similitude, essa Câmara esperou no dia, vamos voltar todo mundo para o ordinário e boa, porque a gente não vai conseguir uniformizar as jurisprudências. Para mim, uniformizar as jurisprudências, nesse caso concreto, se dá. O que eu preciso para comprovar que a despesa de uma aeronave particular é operacional ou não? Esse é o ponto. Tá? Então, no paradigma, eu acho que essa história que as câmaras superiores têm de querer usar o paradigma para decidir o recorrido é um pouco de exagero, entendeu? Eu acho que eu não podia estar discutindo se a despesa de imposto de renda de uma aeronave é de uma particular, uma privada, se ele usou para transportar o cliente ou para transportar a pessoa. Isso daí eu acho que a situação prática é totalmente diferente. Mas no caso aqui, para mim, até utilizando as palavras do patrono, a grande questão é: eu preciso da lista de passageiros ou não? Tá? Há outros fatos, eu não tenho a necessidade perfeita. Eu fiz um trabalho de cotejamento incrível. O problema, para mim, tá? Vocês sabem como é que eu sou com isso. O problema para mim isso é necessário para uma corte superior uniformizar a jurisprudência? Tá? É esse meu dilema. Desculpa aqui desabafo. Eu até entendo, e quando eu verifiquei, inicialmente, eu entendi que haveria uma divergência nesse ponto com relação à comprovação de quem eram os passageiros das aeronaves, só que depois eu refleti sobre o tema e verifiquei o seguinte: se
para o acórdão, para o colegiado paradigmático, vamos dizer assim, por exemplo, o arcabouço probatório não fosse aquele que eles considerou ali a questão da amostragem, do percentual de voos e vários pontos que ele vai colocando ali daquele caso concreto, se não fosse aquilo, se fosse um outro contexto probatório, mas que também se dispensasse a lista de passageiros, será que ele consideraria da mesma maneira? Então, assim, é um ponto. Para mim, eu fiz análise, assim como eu faço, por exemplo, da multa qualificada. Se tem, vamos dizer, sonegação, fraude, conluio, em um acórdão, e no outro só fala da fraude, como se fosse. Então, assim, em um ponto há uma divergência, vamos dizer, mas aí tem as outras partes que, por questões fáceis, então eu tive essa ponderação e acabei entendendo. Assim, é uma questão, efetivamente, de como o colegiado, os colegiados, isso não é uma questão específica da segunda turma, é da primeira, muito pior. Situação prática na primeira, no imposto de renda, ela fica louca. Na terceira, imagina, né? Situações totalmente práticas, de causa de maneira, desculpida. Se a gente levar para esse nível a questão que eu coloco é exatamente essa. Tá? E por isso eu tenho um problema com uma afirmação recorrente nas turmas superiores, que é, se o paradigma não se prestar para resolver a questão do recorrido, eu não posso conhecer. Para mim, é uma diferença de passo quanto a isso, entendeu? Eu vou usar um contra-argumento de como eu raciocino para que a senhora coloca. Duas coisas. Primeiro, será que a turma recorrida teria decidido diferente se não tivesse um conteúdo prático tão grande? Sua afirmação. Concordo. Isso lembra quando eu jogo truco. Se o urubu cantasse, estava preso na gaiola. Ele por si é um complicador para mim. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou fazer diferente. Se o auditor fiscal, no recorrido, tivesse levado maiores considerações do que ele dá a lista não dá a lista, teria ele lançado ou não? Entendeu? Então, essa história de usar o paradigma no recorrido no paradigma, é, para mim, um estreitamento de admissibilidade que, como função institucional, incomoda. Tá? Ou seja, nós vamos, a partir desse julgado, deixar de responder à sociedade, ao contribuinte, que a função do CARF é dar segurança jurídica, como eu comprovo que o uso peronato particular é dedutivo do imposto de renda. Então, quem hoje estiver voando, um consultor, se hoje estiver usando a aeronave, ele não sabe quais documentos ele vai guardar para comprovar a despesa do imposto de renda. Essas são as minhas considerações e prometo que eu não falo mais sobre esse tema. Presidente, eu estava fazendo aqui o cotejo aqui, a Ana deixou bem claro aqui, né, no quadro. O que eu percebi no paradigmático é que, para ele, esse diário aí, né, parece que no paradigmático foi entregue, mas ele fala, tem até faz uma ressalva aqui, pelo que eu entendi, entende que a permissão para dedução, está ressaltar ainda que tem permissão para dedução das despesas, em que depende da alegação de que não houve indicação de quais quantos passageiros foram transportados pelas aeronaves. Pelo que eu entendi, para ele, assim, tivesse entregue ou não teria diferença alguma, porque ele fez, eu acho que isso já é uma forma de julgamento, né? Ele fez aqui uma amostragem, né? Avaliou uma amostragem. Salvo engano aqui, pelo que eu estou lendo aqui, no recorrido, tiveram resoluções, a empresa até chegou a entregar, parece que o fundamento, pelo que eu verifiquei aqui, muito rapidamente, o fundamento para manter essa glosa, né? Até porque ele fala, a fiscalização nem pediu. Por que a turma ordinária vai pedir, se nem o próprio fiscal, para ele, isso foi importante, né? Mas se pediu, eu, pelo menos, baixaria em diligência para o fiscal olhar. Parece que o fundamento maior foi que tinha muitos códigos ali,
Né? Ele falou, não dá para entender aqui códigos de cidades, pelo que eu entendi, assim. Mas para mim, né, até adiantando o voto, para mim existe esse mérito de fato, eu conheceria. Né? Assim, pelo geral, assim, tem bastante informação, isso para mim é importante, fazer esse cotejo, muita informação ali, né? Tem acordos que não verifica aí, né? Não tem tanto de debate contra fatos ali, mas para mim isso aqui, adiantando meu voto, eu entendo que é possível conhecimento. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Ivanes. Presidente, também, assim, concordando com o doutor Marcelo, eu acho que talvez a gente esteja perante, assim, alguns motivos suficientes para o julgamento, né? Então, me parece que esse motivo, até por uma passagem aqui do recorrido, né? Ele coloca assim, no caso concreto, vejo que os diários de bordo apresentados pela recorrente demonstram o trajeto das aeronaves e comprovam que a maior parte dos voos tenha como origem ou destino locais onde existem filiais da empresa. Me parece que os outros pontos são todos eles relevantes no conjunto, mas me parece que aqui a gente já consegue identificar uma diferença de interpretação, no sentido assim, precisa descer ao detalhe da relação de passageiros? Em princípio, parece que o paradigma entendeu que não. Então, eu também, em princípio, eu sou a favor do conhecimento do recurso. Se todos estiverem confortáveis, eu posso escolher. Presidente, eu tenho assim, uma certa dificuldade de fazer, principalmente quando a discussão é acerca de prova de um caso concreto e outro, eu tenho uma certa dificuldade de fazer isso em cima da hora. Já adianto, em cima da hora, durante a votação. Adianto, assim, posso... É claro que todo mundo tem seu posicionamento, mas para mim é de fundamental importância, diferentemente do que o senhor pensa, em relação ao conhecimento, isso que a gente chama, não sei se chamam isso da mesma forma nas outras turmas, mas isso que a gente chama de teste de aderência, né, que é você levar a situação aqui do recorrido para saber se o paradigmático teria a mesma posição que ele teve se tivesse diante daquela situação. Para mim, isso é uma coisa assim, bastante importante. Né? Se eu tiver certeza que ele teria a mesma posição, ótimo, eu acho que dá para conhecer. Se eu não tiver certeza de qual seria o posicionamento do colegiado paradigmático diante daquele conjunto probatório, né? Se eu não tiver certeza de que ele adotaria o mesmo posicionamento, aí eu acho que não é caso de conhecimento. Mas como eu tenho, e realmente tenho, quando a discussão vamos olhar um caso ou outro, a questão de prova, eu tenho dificuldade de fazer isso em cima da hora, eu vou pedir vista desse processo já no conhecimento, para analisar, ouvir as considerações feitas pelo conselheiro Marcelo Milton, pelo conselheiro Eduardo, vou levar em consideração essa análise feita por eles também, para ver se realmente, fazendo o teste de aderência, dá para chegar a essa conclusão de que o recorrido tomaria, né, o recorrido não, de que o colegiado paradigmático adotaria decisão no mesmo sentido. E aí trago no próximo, quando der tempo, eu trago para a gente fazer a discussão. Obrigado, doutor Giancarlo. Proclamando, pedido de vistas para o doutor Mário. Doutora Ana Cecília negou conhecimento ao recurso à relatora. Acho que os senhores não precisam conseguir nada. Não, está depois. Obrigado. Doutor Jean, obrigado. Eu que agradeço. Bom dia, bom trabalho para vocês. Tchau. Obrigado. Cinco minutinhos.